Depois disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. Faze, pois, chegar contigo também teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti, e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Eles cumprirão as tuas ordens, e assumirão o encargo de toda a tenda. Mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, assim eles, como vós. Mas se ajuntarão a ti, e assumirão o encargo da tenda da revelação, para todo o serviço da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, assumireis o encargo do santuário e o encargo do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Eis que eu tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles vos são uma dádiva, feita ao Senhor, para fazerem o serviço da tenda da revelação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que é do altar, e a tudo que está dentro do véu. Nisso servireis. Eu vos dou o sacerdócio como dádiva ministerial, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te tenho dado as minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santificadas dos filhos de Israel. A ti as tenho dado como porção, e a teus filhos como direito perpétuo. Das coisas santíssimas reservadas do fogo serão tuas todas as suas ofertas, a saber, todas as ofertas de cereais, todas as ofertas pelo pecado e todas as ofertas pela culpa, que me entregarem. Estas coisas serão santíssimas para ti e para teus filhos. Num lugar santo as comerás. Delas todo varão comerá. Santas te serão. Também isto será teu, a oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas de movimento dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos, e a tuas filhas contigo, as tenho dado como porção, para sempre. Todo que na tua casa estiver limpo, comerá delas. Tudo que do azeite há de melhor, e tudo que do mosto e do grão há de melhor, as primícias destes que eles derem ao Senhor, a ti as tenho dado, os primeiros frutos de tudo que houver na sua terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo que na tua casa estiver limpo comerá deles. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Todo primogênito de toda a carne, que oferecerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Contudo os primogênitos dos homens certamente remirás, também os primogênitos dos animais imundos remirás. Os que deles se houverem de remir, desde a idade de 1 mês os remirás, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geiras. Mas o primogênito da vaca, o primogênito da ovelha, e o primogênito da cabra não remirás, porque eles são santos. Espargirás o seu sangue sobre o altar, e queimarás a sua gordura em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, e a carne deles será tua, bem como serão teus o peito da oferta de movimento e a coxa direita. Todas as ofertas alçadas das coisas sagradas, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu as tenho dado a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, como porção, para sempre. É um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança entre os filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés:
Também falarás aos levitas, e lhes dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos, e computar-se-á a vossa oferta alçada, como o grão da eira, e como a plenitude do lagar. Assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e desses dízimos dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que vos forem feitas, oferecereis, do melhor delas, toda a oferta alçada do Senhor, a sua santa parte. Portanto lhes dirás: quando fizerdes oferta alçada do melhor dos dízimos, será ela computada aos levitas, como a novidade da eira e como a novidade do lagar, e o comereis em qualquer lugar, vós e as vossas famílias, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da revelação, pelo que não levareis sobre vós pecado, se tiverdes alçado o que deles há de melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito, que não tenha mancha, e sobre a qual não se tenha posto jugo. Entregá-leis a Eleazar, o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial, e a imolarão diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da revelação 7 vezes. Então à vista dele se queimará a novilha, tanto o couro e a carne, como o sangue e o excremento. E o sacerdote, tomando o pau do cedro, e sopo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a tiver queimado lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e será imundo até a tarde. E um homem limpo recolherá a cinza da novilha, e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água de purificação, é oferta pelo pecado. E o que recolher a cinza da novilha lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina entre eles. Aquele que tocar o cadáver de algum homem, será imundo 7 dias. Ao terceiro dia o mesmo se purificará com aquela água, e ao 7º dia se tornará limpo. Mas, se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar o cadáver de algum homem que tenha morrido, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e essa alma será extirpada de Israel, porque a água da purificação não foi espargida sobre ele, continua imundo, a sua imundícia está ainda sobre ele. Esta é a lei. Quando um homem morrer numa tenda, todo aquele que entrar na tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Também, todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo, e todo aquele que no campo tocar a alguém que tenha sido morto pela espada, ou outro cadáver, ou um osso de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva no vaso, e um homem limpo tomará isopo, e o molhará na água, e a espargirá sobre a tenda, sobre todos os objetos e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado o osso, ou o que foi morto, ou o que faleceu, ou a sepultura. Também o limpo, ao terceiro dia e ao 7º dia, a espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e o que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará em água, e à tarde será limpo.
Mas o que estiver imundo e não se purificar, esse será extirpado do meio da assembleia, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de purificação não foi espargida sobre ele, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo. O que espargir água de purificação lavará as suas vestes, e o que tocar a água de purificação será imundo até a tarde. E tudo quanto o imundo tocar também será imundo, e a pessoa que tocar naquilo será imunda até a tarde. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zin no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais, e porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meriba, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Tu sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviando para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado os teus termos. Respondeu-lhe Edom: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Os filhos de Israel lhe replicaram: Subiremos pela estrada real, e se bebermos das tuas águas, eu e o meu gado, darei o preço delas, sob condição de eu nada mais fazer. Deixa-me somente passar a pé. Edom, porém, respondeu: Não passarás. E saiu-lhe ao encontro com muita gente com mão forte. Assim recusou Edom deixar Israel passar pelos seus termos, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao Monte Hor, e falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes contra a minha palavra no tocante às águas de Meriba. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor, e despe a Arão as suas vestes, e as veste a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés despiu a Arão as vestes, e as vestiu a Eleazar,
seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, chorou toda a casa de Israel por 30 dias. Ora, ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Negebe, que Israel vinha pelo caminho de Adarim, pelejou contra Israel, e levou dele alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se na verdade entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e entregou-lhe os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e chamou-se aquele lugar Orma. Então partiram do monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para morrermos no deserto, pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que o mordiam, e morreu muita gente em Israel, pelo que o povo veio a Moisés, e disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze, e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, tendo uma serpente mordido a alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Partiram, então, os filhos de Israel, e acamparam-se em Obote. Depois partiram de Obote, e acamparam-se em Ijeabarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram, e acamparam-se no vale de Zered, e, partindo dali, acamparam-se além do Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque o Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor: vai Ben-Sufa, e os vales do Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para a situação Ar, e se encosta aos termos de Moabe. Dali vieram a Bir. Esse é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo, e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, e vós, entoai-lhe cânticos, ao poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão, e com seus bordões. Do deserto vieram a Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, ao cume de Pisgá, que dá para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, a dizer-lhe: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos para os campos nem para as vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que tenhamos passado os teus termos. Sion, porém, não deixou Israel passar pelos seus termos, pelo contrário, ajuntou todo o seu povo, saiu ao encontro de Israel no deserto e, vindo a Jaza, pelejou contra ele. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e apoderou-se da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os Amonitas, porquanto a fronteira dos Amonitas era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou nelas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que pelejara contra o precedente rei de Moabe, e tomara da mão dele toda a sua terra até o Arnon, pelo que dizem os que falam por provérbios: vinde a Esbom e edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e devorou a Ar de Moabe, aos senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemós. Entregou seus filhos como fugitivos, e suas filhas como cativas, a Sion, rei dos amorreus. Nós os assediamos,
Esbom está destruída até Dibom, e os assolamos até Nufa, que se estende até a Medeba. Assim habitou Israel na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que ali estavam. Então viraram-se, e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu-lhes ao encontro, ele e todo o seu povo, para lhes dar batalha em Edrei. Disse, pois, o Senhor a Moisés, não o temas, porque eu te entreguei na mão, a ele, a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-as como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim o feriram, a ele seus filhos, e a todo o seu povo, até que nenhum lhe ficou restando. Também se apoderaram da terra dele. Depois os filhos de Israel partiram, e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe tinha grande medo do povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso disse aos anciãos de Midian, agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo, eis que saiu do Egito um povo, que cobre a face da terra e estaciona defronte de mim. Vem pois agora, rogo-te, amaldiçoar-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, porventura prevalecerei, de modo que eu possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos e, chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Ele lhes respondeu, passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Então veio Deus a Balaão, e perguntou, quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, nos enviou, dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoar-mo, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão, não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque, ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se, pois, os príncipes de Moabe, vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes, em maior número e mais honrados do que aqueles. Estes vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem pois, rogo-te, amaldiçoar-me este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque, ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena nem grande. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, Deus a Balaão, de noite, e disse-lhe, já que esses homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia, farás somente aquilo que eu te disser. Então levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta, e partiu com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão e, desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho.
Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E, vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Tornou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade que eu te haveria matado, deixando a ela com vida. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo, pois, Balaque ouvido que Balaão vinha chegando, saiu-lhe ao encontro até ir Moabe, cidade fronteira que está à margem do Arnon. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não te enviei diligentemente mensageiros a chamar-te, porque não vieste a mim, não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis que sou vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de mim mesmo, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque ofereceu em sacrifício bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão, e o levou aos altos de Baal, e viu ele dali a parte extrema do povo. Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar, eu te direi. E foi a um lugar alto, e quando Deus se encontrou com Balaão, este lhe disse: preparei os 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão, e disse: volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: de Arã me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou, e como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste?
chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde poderás ver, verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisgá, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse Balaão a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra, e disse: volta para Balaque, e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou, havendo falado, não o cumprirá. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus que os veio tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito? Eis que o povo se levanta como leoa, e se ergue como leão, não se deitará até que devore a presa, e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoes, nem tampouco o abençoes. Respondeu, porém, Balaão a Balaque: não te falei eu, dizendo: tudo que o Senhor falar, isso tenho de fazer. Tornou Balaque a Balaão: vem agora, e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi, como era costume, ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. E, levantando Balaão os olhos, viu a Israel que se achava acampado segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como vales. Elas se estendem, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. É Deus que os veio tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, lhes quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Agachou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertara? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo ele as palmas, disse a Balaão: para amaldiçoares os meus inimigos é que te chamei, e eis que já 3 vezes os abençoaste. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que certamente te honraria, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então respondeu Balaão a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste,
dizendo: ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, para fazer de mim mesmo, ou bem ou mal, o que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Eu o vejo, mas não no presente, eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe, e destruirá todos os filhos de orgulho, e Edom lhe será uma possessão, e assim também Seir, os quais eram os seus inimigos, pois Israel fará proezas. De Jacó um dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Também viu Balaão a Amaleque e proferiu a sua parábola, dizendo: Amaleque era a primeira das nações, mas o seu fim será a destruição. E, vendo os quenitas, proferiu a sua parábola, dizendo: firme está a tua habitação, e posto na penha está o teu ninho. Todavia será o quenita assolado, até que Assur te leve por prisioneiro. Proferiu ainda a sua parábola, dizendo: ai, quem viverá, quando Deus fizer isto? Naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur, igualmente afligirão a Eber, que também será para a destruição. Então, tendo-se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu, e inclinou-se aos seus deuses. Porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Disse, pois, o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam chorando à porta da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação, e tomou na mão uma lança, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou o meu pacto de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele, o pacto de um sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe de uma casa paterna entre os Simeonitas, e o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, o qual era a cabeça do povo de uma casa paterna em Midian. Disse mais o Senhor a Moisés: afligi vós os midianitas e feri-os, porque eles vos afligiram a vós com as suas ciladas com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi, sua irmã, filha do príncipe de Midian, a qual foi morta no dia da praga no caso de Peor. Depois daquela praga disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais,
todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem, de Anuque, a família dos Anuquitas, de Palo, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados eram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes são aqueles Datã e Abirão que foram chamados da congregação, os quais contenderam contra Moisés e contra Arão na companhia de Corá, quando contenderam contra o Senhor. E a terra abriu a boca, e os tragou juntamente com Corá, quando pereceu aquela companhia, quando o fogo devorou 250 homens, os quais serviram de advertência. Todavia os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jami, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Sol, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agui, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Arile, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Eriunã, mas Eriunã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá, segundo as suas famílias, eram, de Selá, a família dos Selamitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez eram, de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaliel, a família dos Jalielitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés, de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Iezer, a família dos Iesritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Ora, Zelofiade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas, e as filhas de Zelofiade chamavam-se Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés. Os que foram deles contados, eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Teá, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herão, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá,
a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sefufã, a família dos Sufamitas, de Ufão, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belé eram Ardi e Naamã, de Ardi a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que foram deles contados, eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias, todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, eram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, Dina, a família dos Initas, Disli, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beritas, dos filhos de Berias, de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas, e a filha de Azer chamava-se Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Solém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, os que foram deles contados, eram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse mais o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. A tribo de muitos darás herança maior, e a de poucos darás herança menor. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. Também estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família os Meraritas. Estas são as famílias de Leve, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Ora, Coate gerou a Anrão, e a mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Leve, a qual nasceu a Leve no Egito, e de Anrão ela teve Arão e Moisés, e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados eram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada a herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre esses, porém, não se achava nenhum daqueles que tinham sido contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinaí, porque o Senhor dissera deles: certamente morrerão no deserto, pelo que nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então vieram as filhas de Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, e os nomes delas são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, e de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da revelação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não se achou na companhia daqueles que se ajuntaram contra o Senhor, isto é, na companhia de Coré, porém morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai dentre a sua família, por não ter tido filho. Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai.
Moisés, pois, levou a causa delas perante o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: o que as filhas de Zelofeade falam é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, a herança de seu pai farás passar a elas. E dirás aos filhos de Israel: se morrer um homem, e não tiver filho, fareis passar a sua herança à sua filha. E, se não tiver filha, dareis a sua herança a seus irmãos. Mas, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente mais chegado dentre a sua família, para que a possua. Isto será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, tendo-a visto, serás tu também recolhido ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes à minha palavra, não me santificando diante dos seus olhos. No tocante às águas, estas são as águas de Meriba de Cádiz, no deserto de Zim. Respondeu Moisés ao Senhor, que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Nun, homem quem há o Espírito, e impõe a mão, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista deles, e sobre ele porás da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele, pois, se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele inquirirá segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a ordem de Eleazar sairão, e segundo a ordem de Eleazar entrarão, ele e todos os filhos de Israel, isto é, toda a congregação. Então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Impôs-lhe as mãos, e lhe deu a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel, e dize-lhes: a minha oferta, o alimento para as minhas ofertas queimadas, de cheiro suave para mim, tereis cuidado para me oferecer aos seus tempos determinados. Também lhes dirás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro à tardinha, juntamente com a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de cereais, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinaí, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. A oferta de libação do mesmo será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No lugar santo oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor, e o outro cordeiro, oferecê-las à tardinha, com as ofertas de cereais e de libação, como da manhã. O oferecerás, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, com a sua oferta de libação. É o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo na sua oferta de libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, para cada novilho, e 2/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, para o carneiro, e 1/10 de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, para cada cordeiro. É holocausto de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor.
As ofertas de libação do mesmo serão a metade de um de vinho para um novilho, e a terça parte de um para um carneiro, e a quarta parte de um para um cordeiro. Este é o holocausto de cada mês, por todos os meses do ano. Também oferecerás ao Senhor um bode como oferta pelo pecado. Oferecer-se-á esse além do holocausto contínuo, com a sua oferta de libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. Por 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos eles sem defeito, e a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 de efa para cada novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E em oferta pelo pecado oferecereis um bode, para fazer expiação por vos. Essas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, o qual é o holocausto contínuo. Assim, cada dia oferecereis, por 7 dias, o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Oferecer-se-á além do holocausto contínuo com a sua oferta de libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando fizerdes ao Senhor oferta nova de cereais na vossa festa de semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis um holocausto em cheiro suave ao Senhor. 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, e a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para cada novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de cereais, os oferecereis, com as suas ofertas de libação. Eles serão sem defeito. No 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Oferecereis um holocausto em cheiro suave ao Senhor. Um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito, e a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de cereais, e do holocausto contínuo e a sua oferta de cereais, com as suas ofertas de libação, segundo a ordenança, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Também no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis, mas oferecereis um holocausto, em cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos eles sem defeito, e a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, com a qual se faz expiação, e do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e as suas ofertas de libação. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas por 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Oferecereis um holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos eles sem defeito, e a sua oferta de cereais, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 de efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros,
14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e as suas ofertas de libação. No terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. No oitavo dia tereis assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis um holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito, e a sua oferta de cereais, e as suas ofertas de libação para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a ordenança, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com a sua oferta de cereais e a sua oferta de libação. Oferecereis essas coisas ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos, e das vossas ofertas voluntárias, tanto para os vossos holocaustos, como para as vossas ofertas de cereais, as vossas ofertas de libações e os vossos sacrifícios de ofertas pacíficas. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Depois disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel: isto é o que o Senhor ordenou: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que sair da sua boca fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar, e seu pai souber do seu voto e da obrigação com que se ligou, e se calar para com ela, então todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou será válida. Mas se seu pai olvidar no dia em que o souber, todos os seus votos e as suas obrigações, com que se tiver ligado, deixarão de ser válidos, e o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai os vedou. Se ela se casar enquanto ainda estiverem sobre ela os seus votos ou dito e refletido dos seus lábios, com que se tiver obrigado, e seu marido souber e se calar para com ela no dia em que o souber, os votos dela serão válidos,
e as obrigações com que se ligou serão válidas. Mas se seu marido lhe hovedar no dia em que eu souber, anulará o voto que estiver sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que se tiver obrigado, e o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto de uma viúva ou de uma repudiada, tudo com que se obrigar ser-lhe-á válido. Se ela, porém, fez voto na casa de seu marido, ou se obrigou com juramento, e seu marido soube se calou para com ela, não lhe hovedando, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou será válida. Se, porém, seu marido de todo lhe os anulou no dia em que eu soube, deixará de ser válido tudo quanto saiu dos lábios dela, quer no tocante aos seus votos, quer no tocante àquilo a que se obrigou, seu marido lhe os anulou, e o Senhor lhe perdoará todo voto, e todo juramento de obrigação, que ela tiver feito para afligir a alma. Seu marido pode confirmá-lo, ou pode anulá-lo. Se, porém, seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, confirma todos os votos e todas as obrigações que estiverem sobre ela, ele lhe os confirmou, porquanto se calou para com ela no dia em que eu soube. Mas se de todo lhe os anular depois de os ter sabido, ele levará sobre si a iniquidade dela. Esses são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Disse mais o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis à guerra 1000 de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Assim foram entregues dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés mandou à guerra esses 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, o qual levava na mão os vasos do santuário e as trombetas para tocarem o alarme, e pelejaram contra Midian, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Reque, Zur, Uri e Riba, 5 reis de Midian. Igualmente mataram a espada a Balaão, filho de Beor. Também os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e os seus pequeninos, e despojaram-nos de todo o seu gado, e de todos os seus rebanhos, enfim, de todos os seus bens. Queimaram a fogo todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais, e trouxeram os cativos e a presa e o despojo a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, ao arraial, nas planícies de Moabe, que estão junto do Jordão, na altura de Jericó. Saíram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, ao encontro deles fora do arraial. E indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas, que vinham do serviço da guerra, e lhes disse: deixastes viver todas as mulheres, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças, e todas as mulheres que conheceram homem, deitando-se com ele, mas todas as meninas, que não conheceram homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Acampai-vos por 7 dias fora do arraial, todos vós, tanto o que tiver matado alguma pessoa, como o que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia purificai-vos, a vós e aos vossos cativos. Também purificai-vos no tocante a todo vestido, e todo artigo de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo utensílio de madeira. Então Eleazar, o sacerdote,
disse aos homens de guerra que tinham saído à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode resistir ao fogo, fá-lo-eis passar pelo fogo, e ficará limpo, todavia será purificado com água de purificação, e tudo que não pode resistir ao fogo, fá-lo-eis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, e ficareis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze a soma da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas paternas da congregação, e divide-a em 2 partes iguais, entre os que, hábeis na guerra, saíram à peleja, e toda a congregação, e tomarás para o Senhor um tributo dos homens de guerra, que saíram à peleja, 1 em 500, assim dos homens, como dos bois, dos jumentos e dos rebainhos. Da sua metade o tomareis, e o dareis a Eleazar, o sacerdote, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade que pertence aos filhos de Israel tomarás um de cada 50, tanto dos homens, como dos bois, dos jumentos, dos rebanhos, enfim, de todos os animais, e os darás aos levitas, que estão encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor. Fizeram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Ora, a presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram, foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas, ao todo, do sexo feminino, que ainda se conservavam virgens. Assim a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas, e das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675, e foram os bois 36.000, dos quais foi o tributo para o Senhor 72, e foram os jumentos 30.500, dos quais foi o tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, das quais foi o tributo para o Senhor 32 pessoas. Moisés, pois, deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo, que era a oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e da metade que era dos filhos de Israel, que Moisés separara da que era dos homens que pelejaram. Ora, a metade que coube a congregação foi, das ovelhas, 337.500, dos bois 36.000, dos jumentos 30.500, e das pessoas 16.000, isto é, da metade que era dos filhos de Israel. Moisés tomou um de cada 50, tanto dos homens como dos animais, e os deu aos levitas, que estavam encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1000 e os chefes de 100, e disseram-lhe: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob o nosso comando, e não falta nenhum de nós, pelo que trouxemos a oferta do Senhor, cada um que achou, artigos de ouro, cadeias, braceletes, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, todo feito em joias, e todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1000 e os chefes de 100 fizeram ao Senhor. Foi 16.750 ciclos, pois os homens de guerra haviam tomado o despojo, cada um para si. Assim receberam Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1000 e dos chefes de 100, e o puseram na tenda da revelação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e quando viram a terra de Jazer, e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação e falaram-lhes, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer,
Ninra, Isbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se temos achado graça aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Moisés, porém, respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós sentados aqui. Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver a terra. Pois, tendo eles subido até o vale de Escol, e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: de certo os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentardes o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele tornará a deixá-los no deserto. Assim destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele, e disseram: construiremos aqui currais para o nosso gado, e cidades para os nossos pequeninos. Nós, porém, nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até os levarmos ao seu lugar, e ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas. Por causa dos habitantes da terra, não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um, da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança aquém do Jordão, a oriente. Então lhes respondeu Moisés: se isto fizerdes, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então, sim, voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Edificai cidades para os vossos pequeninos, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que saiu da vossa boca. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos, os nossos pequeninos, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um que está armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão. Se, porém, não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Ao que responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben: como o Senhor disse a teus servos, assim faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor para a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades e os respectivos territórios ao redor. Os filhos de Gade,
pois, edificaram a Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Ara, cidades fortificadas, e construíram currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, Eleale e Kiriataim, e Nebuiba-Almeon, mudando-lhes os nomes, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram, e desapossaram aos amorreus que aí estavam. Deu, pois, Moisés a terra de Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela, e foi Jair, filho de Manassés, e tomou as aldeias dela, e chamou-lhes Abut Jair. Também foi Noba, e tomou a Kenade com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu próprio nome. São estas as jornadas dos filhos de Israel, pelas quais saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partida, segundo as suas jornadas, conforme no mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas segundo os pontos de partida. Partiram de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do mês. No dia seguinte ao da Páscoa saíram os filhos de Israel afoitamente à vista de todos os egípcios, enquanto estes enterravam a todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés, e acamparam-se em Sucote. Partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, que está na extremidade do deserto. Partiram de Etã, e voltando a Piairote, que está defronte de Baal-Zephon, acamparam-se diante de Migdol. Partiram de Piairote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. Partiram de Mara, e vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca, e acamparam-se em Aluz. Partiram de Aluz, e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para o povo beber. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto de Sinaí. Partiram do deserto de Sinaí, e acamparam-se em Quibrote-Atava. Partiram de Quibrote-Atava, e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote, e acamparam-se em Ridma. Partiram de Ridma, e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez, e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna, e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa, e acamparam-se em Quelara. Partiram de Quelada, e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer, e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada, e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote, e acamparam-se em Tate. Partiram de Tate, e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera, e acamparam-se em Mitca. Partiram de Mitca, e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona, e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote, e acamparam-se em Ben-Jacã. Partiram de Ben-Jacã, e acamparam-se em Oragi de Gade. Partiram de Oragi de Gade, e acamparam-se em Jotibata. Partiram de Jotibata, e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona, e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber, e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz, e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme no mandado do Senhor, e ali morreu no 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no 1º dia do mês. E Arão tinha 123 anos de idade, quando morreu no Monte Or. Ora, o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, ouviu que os filhos de Israel chegavam,
partiram do monte Or, e acamparam-se em Zalmona, partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom, partiram de Punom, e acamparam-se em Obote, partiram de Obote, e acamparam-se em Ijeabarim, na fronteira de Moabe, partiram de Ijeabarim, e acamparam-se em Dibongade, partiram de Dibongade, e acamparam-se em Almon-de-Blataim, partiram de Almon-de-Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo, e partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Ibersetim, nas campinas de Moabe. Também disse o Senhor a Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os habitantes da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pedras em que há figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto a vós vos tenho dado esta terra para a possuirdes. Herdareis a terra por meio de sortes, segundo as vossas famílias, a família que for grande, dareis uma herança maior, e a família que for pequena, dareis uma herança menor. O lugar que por sorte sair para alguém, esse lhe pertencerá, segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, os que deixardes ficar vos serão como espinhos nos olhos, e como abrolhos nas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E eu vos farei a vós como pensei em fazer-lhes a eles.